paz e graça, nós vamos iniciar agora o estudo sobre os 3 dias mais importantes deste mundo. O dia em que o Senhor Jesus sofreu, morreu e ressuscitou por amor a cada um de nós. A palavra de Deus nos diz que foram momentos difíceis da vida de Jesus. Mas o objetivo desse estudo não é mostrar de forma cronológica os eventos desses 3 dias, mas sim utilizar o estudo bíblico de uma forma aleatória para mostrar atitudes de Jesus Cristo que fez diferença naquele momento que ele estava passando e pode fazer diferença na sua vida também. Então nós vamos ler alguns versículos onde nós vamos trazer 2 atitudes importantes para esses 3 dias que Jesus teve e também para a sua vida. Em Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. A segunda leitura está no mesmo capítulo, mas agora dos versículos 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Nós podemos aprender aqui nesse momento que Jesus Cristo estava totalmente se preparando para esses 3 dias que ele ia passar. Então são 2 atitudes totalmente relevantes para os nossos dias também. Os 3 dias de Jesus ocorreram há 2000 anos atrás. Talvez hoje seja os seus 3 dias. E Jesus nos dá uma lição imensa sobre como se preparar para dias difíceis. Jesus, ele quis estar junto com seus discípulos. Ele estava ansiosamente esperando por aquele momento. O momento que ia impactar o mundo. O amor de Deus ia ser manifestado de uma forma única, em que jamais no futuro seria igual. E naquele momento, Jesus chama os seus 12 discípulos e ele fez questão de cear com eles, de instituir a ceia do Senhor, falando do significado do pão que representava o seu corpo e do vinho representando o sangue que ele ia derramar por cada um de nós. E nesse momento ele fez questão de estar perto daqueles que partilhavam a mesma fé, a mesma devoção a Deus, que estavam junto com ele nessa caminhada de 3 anos e meio que Jesus esteve aqui fazendo o seu ministério. E naquele momento, Jesus dá várias lições que nós aprendemos a cada dia de nossas vidas, sobre a humildade, sobre a sua volta, coisas que ele falava particularmente para aqueles que o amavam, aqueles que estavam do seu lado. E foi uma coisa que impactou os discípulos, porque por mais que eles ouviam em todos esses 3 anos e meio, Jesus repetindo as mesmas palavras: chegará o dia em que o Filho do Homem vai morrer e vai ressuscitar no 3º dia. Até então era um pouco obscuro, eles não conseguiam compreender de uma forma clara, mas naquele momento a tristeza tomou conta do coração dos discípulos. Mas o foco não é os discípulos, o foco é Jesus Cristo. E ele fez questão de estar junto, de estar a fraternidade entre os discípulos. É muito importante a oração individual, mas também a oração junto com seus irmãos. Isso é fundamental para a igreja. É fundamental que todos estejam unidos numa só fé, num só pensamento, lutando por essa fé evangélica. E foi essa primeira atitude que aprendemos com Jesus antes dos seus 3 dias de sofrimento, morte e ressurreição. Nunca fique sozinho. Esteja junto com aqueles que partilham a mesma fé. E qual seria a segunda atitude de Jesus Cristo? Ele foi vigiar
e orar. Ele levou os 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam mais próximos dele durante toda essa caminhada, e ele foi para o Monte das Oliveiras. E nesse Monte das Oliveiras, Jesus deixou os discípulos e foi orar. Mas em algum momento, os discípulos, totalmente envolvidos em tristeza, acabaram dormindo. E Jesus, por 3 vezes, ele voltou e encontrou eles dormindo. E repreendeu eles: vocês não podem ao menos vigiar comigo durante 1 hora ou durante alguns minutos que está chegando o meu sofrimento? E Jesus voltava orando a Deus e vigiando toda aquela noite, porque sabia que era uma grande luta que ia se levantar contra ele. E ele precisava manter-se fiel para que o propósito de Deus fosse cumprido. E Jesus voltava e orava e dizia: Senhor, seja feita a sua vontade, não como eu quero. E a vontade de fato de Deus foi feita, aquilo que já tinha sido planejado há muitos anos atrás. E Jesus Cristo nos dá essas 2 lições. Jesus teve os seus 3 dias. Hoje você tem os seus 3 dias. E a questão é: como você está agindo? Você está dormindo? Você está totalmente sozinho, despreparado? Ou ao contrário, você está seguindo esse exemplo de Jesus? Essas 2 atitudes que fizeram diferença para Jesus também podem fazer diferença para você. Ele orou, ele vigiou e esteve junto daqueles que partilharam a mesma fé. Nós ficamos por aqui e com certeza nos próximos vídeos nós vamos trazer mais atitudes que podem fazer diferença na sua vida, nesses 3 dias difíceis da sua vida que podem estar ocorrendo nesse momento. Um grande abraço.